Nessa manhã, nós vamos tomar a mensagem Deixa-nos ver Deus. Você já tem? E eu quero começar nessa manhã tomando um tópico dela. Deixe-nos ver Deus. São 4 tópicos que o irmão Brana trata sobre isso. Deus no universo, Deus em sua palavra, e Deus em seu Filho, e Deus em seu povo. Então nós vamos começar com Deus no universo, na natureza. Vamos fazer a leitura em São João capítulo 14, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhes Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tende visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Senhor, tome conta de toda a reunião. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Às vezes Jesus, ele falava como homem, e às vezes era o próprio Deus falando. Mostra-nos o Pai. Eu estou convosco, não me conhece? Aquele era o Pai, falando, não é certo? Você vê o homem, Jesus, e Deus em Jesus. Como homem ele dormiu no barco, foi acordado. Como Deus, ele disse, mar, aquiete, vento, fique mansinho. Era Deus. Deus operando. Isso traz muitas dificuldades para muita gente reconhecer que Deus manifestou humanamente, Jesus era inteiramente um homem, entende? Com a sua natureza, e Deus tomou essa natureza por nós, para ser nosso redentor parente, para poder nos redimir. Mas vamos falar então nessa manhã a respeito de Deus no universo. Diz o irmão Brana, parágrafo 31 em diante. Agora, é sobre isto que quero falar nesta tarde. O culto era à tarde. Tem sido o clamor do coração humano desde que somos humanos, seres humanos, queremos ver Deus.
Eu quero tomar umas 4 maneiras nesta tarde para mostrar Deus a vocês. Primeiro, eu quero tomar Deus em seu universo. Depois, Deus em sua palavra. Depois, Deus em seu Filho. E, por último, Deus em seu povo. E poderíamos abordar muitas outras maneiras, mas eu gostaria de falar sobre estes 4 tópicos, 4 aspectos diferentes que vamos considerar para ver se podemos ver Deus. Agora, não há uma pessoa aqui que não gostaria de vê-lo. Você não gostaria de ver Deus? Eu gostaria de vê-lo. Assim, se Ele é Deus e sabemos que Ele então, por que não podemos vê-lo? Jó uma vez disse isso. É o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, disse algo assim: se eu tão somente soubesse onde ele mora, eu iria e bateria na sua porta, e eu gostaria de falar com ele. E ele conseguiu falar com Deus. Deus lhe disse para se preparar como um homem, pois ele iria falar com ele. E ele desceu em um redemoinho e falou com Jó. Então, irmãos, todos desejam, há uma fome no coração de ver Deus. Vamos dizer, apalpar, tocar, ver Ele se relacionar de um modo, vamos dizer, mais vivo, mais presente. Agora, por que nós estamos tomando esse texto, em primeiro lugar, Deus no universo? Ou Deus na natureza, porque tudo é obra de Deus? As Escrituras nos diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, Salmo 19, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deixa-me achar. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite a outra noite, sem linguagem. A outra noite mostra-nos sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói que acorreu o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. Então, os céus manifestam a glória de Deus. Quer dizer, Deus está em tudo isso. Tudo que você para à noite, você já contemplou aquele céu bem estrelado? Não há quem não fique extasiado de tanta beleza. Fica admirado. Sóis, estrelas por todas as partes. E o que nós vemos com a nossa vista é somente o grupo de nossas estrelas que forma a nossa galáxia. Ela é formada por bilhões de estrelas, de sóis. E esses sóis, muitos têm seus planetas, suas luas. E existe
tantas outras vias lácteas, são bilhões delas. Os homens, através dos seus aparelhos, telescópio, colocou até algum Uber, creio que é esse o nome dele, ali fora na atmosfera, para filmar. Você acompanha os documentários, veja os documentários, as fotos. E eles nunca puderam ver o fim. Nunca puderam ver o fim. Teve um ponto que eles colocaram aquele telescópio durante 21 dias, em um ponto que não apresentava nada. Mas durante os 21 dias ele registrou 55 mil galáxias. E nunca o homem chegou a ver o fim. E isso demonstra quão grande é Deus. Quando você vai orar, lembra que você está orando a um Deus. E ele diz que chama cada estrela pelo seu nome e vê a palma de suas mãos. E todas essas estrelas, igual a Terra, o nosso sistema solar girando em torno do nosso Sol, nossa Lua girando em torno de nossa Terra, e tudo isso está tão bem cronometrado que os anos são marcados ali, não adianta, não atrasa um segundo sequer. Um segundo sequer. E Deus fez as coisas de uma maneira tão perfeita. Olha bem, se a Terra não estivesse bem no lugar que ela está, seria, se ela estivesse mais perto do Sol, isso iria nos fritar, né? Nos assar. Porque basta ela ter a sua inclinaçãozinha, sem mover o eixo. Já é o tempo do verão, o calor vem. E a outra extremidade vem o inverno. E tudo isso é para termos as 4 estações. Uma mínima coisa. E ela gira em torno do Sol a 103 mil quilômetros por hora. É uma espaçonave. O tamanho do Sol é exato para nós. Se fosse menor, era um problema. Se a Lua fosse maior do que ela é, calcula você, isso puxaria as águas, faria com que a terra se inundasse. E se fosse menor, teria problemas. E você veja, tudo no seu canto, Deus tem o controle completo. Você olha para a natureza, você vê Deus em tudo. Você fica extasiado quando você olha em cada coisa. E a razão de nós estarmos falando sobre a natureza, Deus está na natureza. O irmão Branham diz que Deus pode errar tanto quanto a natureza pode errar. É para que você aprenda a conhecer Deus na natureza. Deus nos animais, no instinto de cada um deles. Cada um deles é um verdadeiro universo de maravilhas. Se você olha para o teu corpo, estuda o teu corpo, sistemas, irmãos, que perfeição! Que perfeição! Vocês não pensem que o mundo e todas as coisas vieram do nada. Não, se tivesse vindo do nada, haveria muitas aberrações por aí. Mas você vê que tudo está dentro das leis de Deus.
nada ultrapassa. Essa lei você não pega, mas ela está aí dominando, se sustentando cada coisa. Então, devemos aprender com a natureza. Eu quero ensinar isso. Eu olho muito para a natureza, conforme o irmão Brana olhava. Ele era um homem da natureza. E quando você olha para a natureza, você vai ter resposta de muitas e muitas coisas. A natureza, ela te dá a resposta, porque Deus está ali. Deus está na sua natureza. Então, ela te dá a resposta. Por exemplo, você vê um pé de milho, ele cresce. A tendência é subir verticalmente. Mas quando ele está nascendo, se alguma coisa cai em cima dele, ele vai dar volta, mas ele vai crescer torto. Não é certo? Por isso você mantém a sua fé no original, para que ela não tenha um arranhão doutrinário, não cresça torta em algum ponto, porque aquela tortura vai te acompanhar até o fim da vida. Então, tudo tem uma resposta na natureza. Eu não estou querendo entrar fundo nisso. Mesmo as abelhas, olha como elas convivem. Que lição, olha as formigas. São as sociedades mais bem organizadas que existem. Se a abelha, a rainha, vou contar isso, ela bota ovo a mais, termina as operárias, as que cuidam disso, mata ela. Mas ao matar ela, vai matar o rebanho, o enxame. Por quê? Daí elas se reúnem, vamos dizer, é igual um ministério aprovado por Deus. Há igrejas que rejeitam o ministério aprovado por Deus. E no lugar, elege uma rainha, outra abelha operária. Elege um pastor, elege um líder. E esse líder, igual a rainha real, tem o seu voo nupcial. Os zangões copulam com ela e ela passa a produzir ovos, igual a rainha mãe, a rainha genuína. Só que produz, sabe o quê? Só bota zangão. Zangão não trabalha, zangão é o macho. Só canta e come. Né? Dali um pouquinho, se foi, porque não tem quem trabalha. Vai morrer, essa igreja vai morrer. Ah, mas é um bom irmão, é isso, aquilo, tal. Ele faz todo o trabalho, mas qual é o resultado? Então, há ministérios chamados por Deus e há ministérios chamados por homens. Então, você observe, irmão, por toda a natureza, você vai ver Deus. Quando os homens foram na lua, eles leram uma porção, o Salmo da Bíblia, creio que foi o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo.
Não é Covid não, viu, gente? Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, pensa no universo, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. E fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, e assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então, irmãos, tudo aqui fala de Deus. Toda parte da natureza fala de Deus. Mesmo no livro de Romanos, capítulo 1, a Bíblia nos fala assim. Deixa eu me ler, depois eu vou ler a mensagem. Verso 18 ao 21. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, preste atenção, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Quer dizer, Deus fala, Deus está em tudo isso, no universo, na sua natureza, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, vamos deixar até aqui. A natureza, tudo revela a Deus. Você já plantou, sabe o que é isso? Prepara a terra e põe ali a semente devidamente adubada. Deus envia a chuva, a umidade, aquela semente, a casca morre, a semente morre, para o germe da vida brotar. E você tem que cuidar, bater enxada, não era assim? Salvar a roça, senão o João do Mato ia pegar. Capinava, e capinava até uma altura que você diz, a lavoura está salva, quer dizer, do mato. Gente, em tudo isso a gente aprende, nós temos que cuidar da semente que Deus plantou em nós, temos que velar, temos que limpar, temos que zelar, livrar dos
das pragas, da incredulidade, até que chega aquele estágio de maturidade, quando você vê que nada mais te dobra. O batismo do Espírito Santo leva a pessoa a essa posição. Agora, qual é o tempo que a lavoura é mais bonita? É no tempo da coisa verde, né? Não é assim? Mas o que é que o colono está de olho? É na colheita. E quando a lavoura está salva, o milho cresceu, isso. Você já viu como que o isso toma conta da igreja, da roça? Você já observou? É o tempo mais feio, é justamente o tempo da colheita. Aquela pessoa não anda como deveria andar, não veste como deveria vestir, não dá o testemunho que deveria dar. Pelo contrário, é um mau testemunho. Mas isso mostra que a lavoura está madura. Aqueles que são. Entende? Ali veio o picumã, ali veio isso, veio aquilo, mas está garantido a colheita. Não é? Então, é a mesma coisa. Logo, aquela grande automotriz divina vai passar e levar o seu grão para a glória. Amém? Então, nós vemos todas estas coisas. Mas vamos ler o irmão Brana, né? Isso me faz lembrar de lá perto de nossa casa. Morávamos à margens do rio Ohio e havia um garotinho que frequentava uma certa escola dominical, uma escola dominical batista em nossa região, e ele estava muito entusiasmado. Um dia, quando ele perguntou à sua mãe se esta grande pessoa que é chamada Deus, a quem vamos à igreja adorar, se ele é uma pessoa tão grande, eu me pergunto se você me deixaria vê-lo? Eu gostaria de vê-lo. A mãe disse a seu filhinho. Ela disse, bem filhinho, você deve perguntar ao seu professor de escola dominical. A mãe não é capaz de dar esta resposta. Então, na escola dominical, ele falou à sua professora e ela respondeu, eu também não tenho condição de te responder, então é melhor você perguntar ao pastor. E depois do sermão, eles perguntaram ao pastor, e o pastor disse, não, filho, afirmou, ninguém pode ver a Deus. Continuou, Deus é como o ar e você não pode vê-lo. E é claro, isso não satisfez o garotinho. E ele era amigo de um ancião lá no rio Ohio, e ele era um típico pescador com barba grisalha, de uns 65 a 70 anos, de idade, solteiro, morando em uma pequena casinha flutuante. Eu mesmo já pesquei com ele, costumávamos ir pelas ilhas e pescar. Colocávamos linhas de pesca. Então, esse garotinho estava com ele um dia, lá no rio, e no caminho de volta sobreveio uma tempestade, e eles tiveram que seguir rapidamente para a margem para chegar à terra com o barquinho, porque as ondas eram tão grandes e violentas que poderia virar o barquinho. Então, depois que a tempestade passou e eles saíram de trás das árvores, empurraram o barquinho para tirá-lo da margem e entraram na corrente do rio que tinha aproximadamente cerca de 1,5 km de largura, o rio Ohio, e começaram a descer o rio, levados pela correnteza enquanto o velho pescador remava. E enquanto estava atrás da árvore, o velho pescador contou ao garotinho a história, porque ele lhe havia perguntado,
porque ele não era casado e não tinha ninguém para cuidar dele. E ele declarou: ó filho, há alguém que cuida de mim. E a razão por que não sou casado, minha esposa, está no céu esperando por mim. E continuou a história. E ao entrar na água, indo para o oeste, com o barquinho, e o velho pescador tinha o rosto voltado para o rio, em direção de onde? Em direção a oeste. Era tarde e o sol estava se pondo. E depois da chuva apareceu um arco-íris. E eu penso que é o momento mais bonito, quando a chuva lavou todo o pó das árvores e elas parecem tão bonitas, verdes em suas cores originais, e todas as flores tão bonitas, e a umidade atmosférica está baixa e traz o cheiro da rosa, e é simplesmente um momento lindo depois da chuva. Eu penso de alguma forma que isso me faz lembrar depois de um avivamento, quando o Espírito Santo entrou e lavou todo o pó e nos tornou mais dóceis, de novo diante do Senhor. Só ficar na presença como estou nesta tarde, só me banhando aqui na presença do Senhor Jesus. O Espírito Santo tirando todas as dúvidas e temores e coisas de nós. E ficamos juntos depois que uma chuva do céu encheu nossas almas. Enquanto o velho pescador começava a impulsionar o barco, o garotinho percebeu que as lágrimas começaram a descer pelo rosto do velho pescador. E o garotinho se virou para ver o que ele estava olhando, e ali estava um arco-íris no céu. Assim o garotinho, sentado na popa do barco, ficou entusiasmado. Bem, ele estava segurando a ponta da corda, levantou-se, correu para a popa do barco e caiu no colo do velho pescador e disse: quero lhe perguntar algo que nem minha mãe, nem minha professora da escola dominical, nem o pastor puderam me responder. E o velho pescador parou de remar e interrogou: o que é, garoto? Ele respondeu: eu notei que o Senhor estava olhando para aquele arco-íris. Continuou: disseram que Deus o colocou lá em cima. Ele confirmou: isto é verdade, meu garoto. Ele perguntou: se Deus é tão grande, poderia alguém vê-lo? E o velho pescador abraçou o menininho e disse: que Deus te abençoe, meu garotinho. Deixe-me te dizer algo. Tudo que vi nos últimos 50 anos foi Deus. O velho era um daqueles que contemplava a natureza, procurava ver Deus na própria natureza. Havia tanto de Deus no interior que ele podia vê-lo no exterior. Quanto mais a pessoa tem de Deus em si, mais ela vê o lado de fora. Bem, esta é a única forma de você conseguir ver Deus. É colocá-lo dentro de você, deixá-lo olhar através de seus olhos e ele se declarará. Como? Deus está em seu universo. Ninguém que tenha sua mente sã poderia pensar: vá ali em Los Angeles, ao Monte Palomar, em alguma parte veja aquelas grandes fotos que eles tiraram, e aquele grande observatório onde se pode ver 120 milhões de anos-luz no espaço. Converta-os em quilômetros e veja onde você iria. Bem, você poderia correr 9 voltas de uma pista ao redor desta cidade e ainda não poderia converter isso em milhas. E além disso, ainda existe os sistemas solares além.
E quando uma pessoa olha para aquilo, só há uma coisa que se pode fazer: é levantar as mãos e cantar. Quão grande és tu, quão grande és tu. Cada um girando perfeitamente de tal modo que pode prever um eclipse do sol e da lua 20 anos antes que aconteça, no minuto exato, tão perfeitamente cronometrado por Deus. Então, se você observar na natureza, como Deus se moverá em seu universo, como a terra está um pouquinho inclinada para juntar o ar quente e o frio, de modo a formar a chuva que rega suas plantações. Como este Deus vive em seu universo. Vocês creem nisso? Claro, ele vive. Então Deus está em tudo isso. E antes de Deus fazer qualquer coisa na terra, primeiro ele faz nos céus. Alinhamento de planetas, isso e aquilo. Deus anuncia primeiro nos céus. Antes de Jesus nascer, pode ver, Deus anunciou e aqueles 3 magos vieram do Oriente, lá da banda da Índia. Caminharam durante 2 anos até chegar onde estava a criança. Então, veja, antes de Deus fazer alguma coisa aqui, ele anuncia. Mesmo o ministério do irmão Branham, quando ele era garoto, ele tinha aqueles cuidados com essa gente que adivinham. E uma mulher chamou ele: vem cá, você. Daí ela falou para ele: você sabe que você nasceu sob tal influência de tal astro? A cada 100 anos Deus manda um dom sobre a terra para recordar o maior dom que ele deu, que é Jesus, seu filho. E você sabe que essa luz te acompanha? E a mulher até disse: eu posso lhe dizer o dia e a hora que você nasceu. É o que ele chama de astrônomos, né? E Isaías chama feiticeiros dos céus. Mas Deus sempre anuncia as coisas em cima. E todos nós, de uma forma ou de outra, estamos um tanto dirigidos pela influência de algum astro, de, sei lá, alguma coisa. Eu não creio nessas coisas que, como que ele chama aí? Horóscopo. Porque eles falam só as coisinhas similares que acontecem diariamente. Mas há coisas, mas são reais. Irmão Branham, certa vez, para poder ajudar alguém, ele teve que descer no nascimento, na influência do astro daquela pessoa, para poder compreender, para poder ajudá-la. Então, irmãos, queira ou não queira, tudo está aí, se movimentando. E como diz a Bíblia, que nós nos movemos em Deus e nós vivemos nele. Por onde você olha, aí está ele. Olha a chuva, olha como levanta o vapor, olha como aquilo se transforma em chuva, olha como forma os ventos. Deus, ele está na sua natureza. Não é certo? E há algum tempo eu estava falando com uma pessoa sobre o assunto de Deus e foi lá em Kentucky. E ele me disse que ele era ateu, o senhor Wood, e eu estava caçando esquilos.
e fomos perguntar se poderíamos caçar em sua propriedade. E ele disse: pode ir, confirmou. O irmão Udi disse: eu e meu pastor que queremos caçar. E o velho, ele argumentou: Udi, você quer dizer que você se tornou tão baixo a ponto de ter que levar um pregador com você o tempo todo? Velho rude, né? E ele respondeu: não, é só o meu pastor. Perguntou: ele gosta de caçar? E eu estive acampado por umas 2 semanas com uma barba de cerca de 1,5 centímetros de comprimento e tão sujo quanto poderia estar, de dormir no chão, da forma como estávamos acampando. Eu estava lá descansando. E essa é a minha maneira de descansar, porque encontrei Deus na natureza. Essa foi minha primeira Bíblia. Foi Deus em sua natureza, em seu universo. E ele afirmou: bem, e continuou: está bem, eu acho associar-se com pregadores. Ele disse: mas sabe, tenho minha opinião sobre essas coisas. Prosseguiu: não creio em nenhum tipo de religião. E havia outro homem sentado com ele, e seguimos conversando sobre religião. Eles continuaram por um tempo, e eu simplesmente fiquei ali comendo uma maçã e peguei do chão, e esse velho, que supostamente era um infiel, disse: muitas vezes me pergunto, gostaria de encontrar um pregador. E revelou: é aquele que estava ali em Acton naquela ocasião. E prosseguiu: sabe, a velha irmã aqui na colina, não me lembro do nome dela agora, disse: este homem esteve ali no acampamento metodista, patrocinado pela igreja metodista. Isso é estranho, mas aconteceu. E estávamos tendo uma campanha de cura. Bem, vocês metodistas deveriam crer nisso. João Wesley cria nisso, certamente que sim. Todos os primeiros reformadores criam em cura divina. E ele disse, o velho falando, né, para o irmão Brana, de pé na reunião naquela noite, ele falou com a irmã desta senhora anciã aqui. Minha esposa e eu e seu marido, tudo o que podíamos fazer. Ela estava doente com câncer e os médicos havia desenganado semanas antes. Era colocá-la em uma comadre. Naquela manhã, contou. Ela estava em tal condição e relatou. A irmã dela compareceu àquela reunião e esse pregador chamou essa mulher pelo nome e disse-lhe: coloque um lenço sobre essa mulher com câncer, sua irmã. E ela assim o fez naquela noite. E na manhã seguinte ela comeu presunto e ovos e preparou tortas de maçãs fritas para o café da manhã e comeu. Ele afirmou: quero encontrar aquele pregador um dia. Eu só fiquei ali e interroguei: você conhece o pregador? Ele respondeu: não, não o conheço. O irmão Udi me olhou para mim e piscou. E eu perguntei: você quer me dizer que não crê que Deus existe? Ele respondeu: eu não creria a menos que eu pudesse ver. Eu indaguei: quantos anos tem essa macieira? Respondeu ele: eu a plantei aí faz uns 40 anos. Eu pontuei: é só o início de setembro, não tivemos clima frio nem nada. Diga-me, Senhor, o que é que fala, que inteligência fala essa árvore e faz com que a seiva desça até as raízes
e se esconda durante o inverno? Despeje água em um toco e veja se ele fará isso. Ou ponha uma panela cheia nele e veja se ele desce e se esconde na terra, fugindo do frio. Se assim não fizesse, o frio mataria a árvore imediatamente. Mas alguma inteligência faz a seiva descer para a terra, tirando-a da árvore, e a mantém aquecida sob as folhas da árvore no que cai no chão. E na próxima primavera, antes mesmo que o tempo comece a ficar mais moderado, aí vem a seiva subindo de volta, trazendo consigo uma nova vida. Explique-me isto, diga-me o que faz isto. Ele afirmou: nunca pensei nisso antes. Aqui no sul, vocês sabem, quando chega o outono, as folhas vão começando a cair, e as árvores ficam despidas, né? É a vida que desce para o calor da terra, desce para as raízes. E o irmão Brana perguntou para o velho: que inteligência é essa que faz isso acontecer? O velho não pôde responder. Então nós vemos, irmãos, Deus em tudo. Quando vem a primavera, você pode olhar e dizer: folhinha, eu te vi cair no outono passado. E agora está você de volta aí. Quem te trouxe? Quem te trouxe? Então Deus está em toda a natureza. Vocês olham, irmãs, as flores, como cada flor tem uma certa bordadura. A coisa é maravilhosa, um certo perfume. Então, Deus está em tudo. E a razão da gente dizer isso, contemple a Deus. Olhe Deus demonstrando a vida com o sol. Quando o sol nasce, é como um bebê. Aos 10 horas, um garoto. Ao meio-dia, um homem feito. Pela meia-tarde, lá se vai indo. As sombras vão se esticando. E a tardezinha é um velho. E no outro dia o sol está ali. O que é que ele nos diz? Há um nascimento, crescimento, há uma vida, uma velhice, uma morte, mas há uma ressurreição. Deus está em todas as partes da natureza. Eu penso que os homens não têm muito tempo de olhar para cima e ver como a cada dia Deus borda os céus de um modo diferente para Ele. Eu declarei, é Deus em seu universo. Deus cronometra tudo certo. Ele indagou: qual é o seu nome? Eu disse: sou o irmão Brana. Ele disse: esse é o homem, o nome do homem que estava ali. Eu afirmei: isso mesmo. Ele expressou: com toda essa barba e coberto com sangue de esquilo, você é? Eu confirmei: sou eu mesmo. Eu sou essa pessoa. Ele interrogou: como conhecia aquela mulher? Respondi: eu não conhecia. Como você sabia que ela ia ficar bem? Relatou: ela passou pela estrada aqui, ela e seu marido faz um tempo caminhando. Eu afirmei: eu não sabia disso. Interrogou: você a curou? Respondi: não, Senhor. Deus mostrou isto. Deus a curou, é sua sublime graça.
Ele estava comendo uma maçã e deu uma mordida e ele virou a cabeça e disse: pode caçar esquilos. Eu olhei e as lágrimas corriam pelo seu rosto. Eu o abracei e disse: irmão, você crê nele, não crê? Ele acenou com a cabeça assim. Virou-se e foi para o curral. Deus está em seu universo. Deus está em seu universo. Algum tempo atrás, um cético, um ateu, cruzou o país anos atrás, 40, 50, 60 anos atrás, fazendo convertidos. Ele era tão esperto com sua inteligência, a ponto que os pregadores modernos, intelectualmente falando, não podiam resisti-lo em nada. E ele fez convertido ao ceticismo. E uma vez sua saúde ficou debilitada, ele foi para o Colorado, próximo a uma fazenda que eu cuidava e onde eu trabalhava. E ele estava tirando férias lá. O homem que eu conheço. E seu pai havia aberto passagens para armar seu acampamento. E um dia ele estava voltando e parou. E olhou para as rochas e indagou: de onde vocês vieram? Como vocês chegaram aqui? E os ventos começaram a soprar. Ele questionou: estive errado o tempo todo? Se existe um Deus, que ele fale comigo. Ali, aquele ateu, que pregadores ou ninguém podia detê-lo ou resisti-lo, ou melhor, opor-se às palavras de sua sabedoria, mas eles tinham medo dele. Porém, a Bíblia diz: se estes se calarem, logo as pedras clamarão. Deus tem uma maneira de fazer as coisas. As pedras clamaram, e ali de joelhos, com o rosto no chão, ele rendeu seu espírito ateu a Deus e se tornou um dócil e humilde cristão. Se estes se calarem, a natureza clamará. Eu sou um caçador, eu amo caçar, porque ali foi onde encontrei Deus pela primeira vez na floresta. Quando desejei servi-lo no princípio, eu não sabia orar. E nunca tínhamos ido à igreja. Meus familiares antes eram católicos. Eles, então, irlandeses por natureza, tanto a mãe quanto o pai, com exceção do meu avô, que era índio. E então eu não sabia orar. E eu queria ser salvo. E sabe o que eu fiz? Lá no princípio, sentei-me e escrevi uma carta para Deus. Ele disse que sentia muito pelo que tinha feito. E eu ia para a floresta por um caminho onde eu costumava ter uma sensação muito estranha quando passava por aqueles lugares, e eu iria pregá-la numa árvore para que ele pudesse ler quando ele passasse por ali. Porque eu sabia que ele morava lá na floresta, em algum lugar. Eu tinha visto muitas coisas acontecerem. Eu sabia que ele morava em algum lugar e pensei: ele, sendo tão livre do pecado, deve estar em algum lugar que seja limpo e onde não há gente. Eu poderia encontrá-lo ali muito mais do que em lugares onde o povo havia contaminado. Eu aprendi, minha primeira Bíblia foi a natureza. Tome esses patinhos, eles vêm do sul ali e vão rumo ao Canadá. A migração,
e fazem seu ninho lá no lodo, e botam seus ovos, e os patinhos nascem, e então, isso é na primavera, neste ano, eles crescem durante todo o verão e são alimentados. E quando chega o inverno, a primeira vez que vem um vento frio soprando pelas montanhas, onde há geada, desce por toda a região das pradarias, onde estão os lagos, ou o sopé das colinas, e essa primeira brisa fria sopra ali com geada, em algum lugar, naquele grande bando de patos, naquele lago está um pequeno líder, um patinho. Ele sairá bem ali, em meio daquele lago, levantará seu biquinho e grasnará 4 ou 5 vezes, cada pato no lago virá até ele. Ele se levantará dali, nunca esteve fora daquele lago, nasceu ali naquela primavera, ele se levantará naquele lago e irá tão direto quanto pode para Louisiana, para a região mais quente, né? Para aqueles campos de arroz sem nenhuma bússola. Eles chamam isso de instinto. Tenho frequentemente pensado se Deus dá bom senso suficiente a um pato, o que é chamado de instinto, para afastá-lo dos problemas, o que ele não faria a uma igreja que é nascida de novo, cheia do Espírito Santo? O que ele não faria? Ele não tem uma bússola, mas nasceu um líder. Os patos conhecem seu líder, mas a igreja não conhece. O Espírito Santo é o nosso líder. Ele é o nosso mestre. Ele nos guiará à verdade, à vida. Os patos conhecem os seus, mas parece que às vezes não temos tanta inteligência quanto um pato, porque ele gosta de se manter provido com o que lhe é dado. Mas nós tentamos descobrir algo diferente. Esse é o intelectual. Sai do grande universo de Deus. Vou lhe dizer o que vocês podem fazer, algum de vocês, das regiões frias. Observe aquela porca vir do lado norte da colina e trazer todas aquelas cascas e sabugos para o lado sul da colina, e fazer sua cama. E naquela noite você ouvirá o noticiário, e as notícias vão dizer: amanhã o tempo estará bom. Não dê nem um pingo de atenção ao que ele diz. Aquela porca sabe mais sobre o clima do que ele jamais saberá. Isso é certíssimo. Ela vai para o lado sul, onde fará calor. Vá à caça de coelhos e veja aqueles coelhos debaixo de um arbusto assim, prevenindo-se quanto ao tempo frio. E se você os vê entrando em um milharal, vai começar a chover. Observe Deus. Ele se move, quão maravilhoso ele é. Se você tão somente abrir os olhos, poderá vê-lo em tudo ao seu redor. Ele está em seu universo, em todos os lugares, movendo-se. Observe-o no pôr do sol, observe-o no nascer do sol, observe-o no arco-íris, observe-o em toda parte. Você pode vê-lo, ele não está mais longe de você do que o seu braço direito. Deus está em seu universo. Queremos ver Deus? Deus está em sua natureza. Nós temos o salmão, aquele peixe das águas frias ali do Canadá, e ele nasce em um certo lugar, num riachozinho ali, numa pocinha d'água. Fica ali até um tamanho assim, e eles descem cardumes, vão em busca do mar.
Daquele riozinho cai em outro, maior, em outro, até que por fim eles pegam o mar. E durante uns 2 anos eles desaparecem. Eles desaparecem. Mas quando chega o tempo deles se procriar, é o tempo que nós dizemos que, como que chama? A piracema, né? Eles vêm, eles voltam. E eu já vi os cientistas fazendo estudo. Quando ele chega em um cruzamento de água, vamos dizer, ele sabe o que ele faz? Ele cheira essa água, cheira outra, cheira. E identifica aquela que ele passou por ela. Pegaram um deles e vários tipos de águas. Ligaram aquele peixe ali no computador, mas quando pôs aquela água original, de onde ele passou por ela, agitou a agulha do computador. E aqueles peixes, eles sobem por aquelas cachoeiras, aquelas lugares difíceis, as pessoas pegam ele, os ursos se fartam, e ele sobe, aquilo vai se descamando, vai se ralando, vai se machucando, mas nada impede deles subir. E eles procuram ir até onde nasceram. O pastor Ed Bisco me disse que não existe homem forte. Ele já acompanhou, levou várias pessoas. Quando vê a luta daqueles peixes para voltar ao lugar do seu nascimento, não existe homem forte que não chore. Não existe. Isso parece o quê, irmãos? Voltar para a sua origem, de onde nós viemos. Não há cachoeira, não há problema, não há luta, não há dificuldades. Acontece o que acontecer, mas você só tem dentro de você isso. Devo seguir. Devo seguir. Se eu morrer, for apanhado, mas estou no caminho. Eu creio que o eleito é assim. Se um peixe, Deus colocou isso nele, você vê os cardumes, as piracemas, vê as coisas acontecer, tudo é natureza. E quando aquele peixe ele chega no seu lugar, é onde ele nasceu, ali as fêmeas desovam, os machos simplesmente as cobrem, aqueles ovos, e eles ficam andando por ali. Todo esculhambado, machucado, ferido, mas felizes. A última vez, quando eu estive no Canadá, eu queria vê-los. Encontrei eles, já tinha passado o tempo da desova, né? E ali estavam eles, morrendo, porque eles sabem que vão morrer. Morrendo, se via eles por morrer, uns mortos, mas eles tinham cumprido a missão deles. Morreram felizes. O propósito de Deus neles foram cumpridos. Aleluias! Isso é maravilhoso, irmãos. Então nós vamos encerrando, devamos procurar qual é o propósito de Deus para com as nossas vidas. Se Deus guia as borboletas, se Deus guia os peixes, se Deus guia todas as coisas, não valeis vós muito mais, homens de pouca fé? Se Deus guia os pássaros, olha, chamamos de instinto, e eles não podem fugir dessa lei que Deus colocou neles. A terra não pode fugir dessa lei que Deus colocou, nem o universo inteiro.
Tudo está em seu lugar. A única coisa que saiu do seu lugar foi o homem, pelo pecado. E como Deus colocou as coisas na mão do homem, tudo caiu. Por isso, em Romanos 8, nos diz que a natureza, ela geme. Se está gemendo, é porque está doente, está fora do seu lugar. Mas ela espera o quê? Que os filhos de Deus ocupem a sua posição de outrora. E a Bíblia diz, não só a natureza, mas nós mesmos, que temos o Espírito Santo, gememos. Quer dizer, estamos inconformados com esta vida aqui. Por quê? Há algo melhor, algo superior, e nós estamos voltando para a nossa origem. Irmãos, é maravilhoso, batalha. Às vezes te dá desânimo, luta contra o desânimo, te dá cansaço, vem problemas, olhe para o alvo. Custe o que custar, falhe quem quiser falhar, mas você proponha, pela graça de Deus, eu chegarei lá. E batalhe. Não confie em você mesmo, confie em Deus. Amém? Então Deus está na natureza e esta natureza nos empolgando. Teve um certo cientista que pegou um passarinho, que ele tem o seu tipo peculiar de fazer o ninho. Puseram na gaiola, por 17 gerações, foi nascendo outro, foi nascendo. Quando chegou a 17ª geração, vamos soltar. Ele esqueceu como se faz o ninho. Quando soltou, ele fez o ninho tal como seus ancestrais. Você já viu o Joãozinho de Barro? Ele faz o seu ninho. E ele sabe o lado que vem o inverno, vai soprar o vento. O terremoto, ninguém pode detectar quando vai dar um terremoto. Mas os animais detectam. E eles fogem daquele lugar. Eles buscam segurança. Sabe por quê? Eles estão mais ligados à natureza. Nos dias de Noé, vocês veem como eles perceberam mais do que os homens, aonde estava a salvação, tinha mais sentido. Então, a razão de eu trazer esse assunto é para que você desfrute, veja Deus mais ao teu redor, ao teu lado, todos os dias. Não veja os problemas, não olhe para as lutas. Como dizia o pastor Alcino, não mostre seus problemas para Deus, mostre Deus para os teus problemas, para as tuas lutas. Vamos seguir adiante. Amém? Fiquemos de pé. Senhor, nós queremos te ver muito mais, de hoje em diante, te apreciar no zumbido daquela abelha, rodeando a flor, na beija-flor, ó Deus, te apreciar na natureza, e respeitar, Senhor, e aprender contigo, Senhor, porque aí está a tua Bíblia aberta para nós. Nós temos a Bíblia em papel escrita, mas nós temos a Bíblia também de outras formas, Senhor. Ajuda-nos a ler, ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a obedecer. Abençoa a tua igreja, o teu povo, e dá-nos um grande dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.